né? Não adianta nada o sacrifício que Jesus fez na cruz, tudo que Ele fez por você, se você não crê. Amém ou não? A gente costuma dizer, Jesus já pagou o preço, Ele morreu por nós na cruz. Porém, olha só, depois da vírgula ali, repete comigo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não crê, incrível que tem muita gente que não crê. Às vezes nós ficamos incrédulos dentro da igreja. Às vezes estamos dentro da igreja, estamos na casa do Pai, nós estamos ouvindo a palavra toda semana, mas mesmo assim a gente é incrédulo. Muitos são incrédulos. E a gente não crê quando a gente tem uma situação, né? Acabamos de orar pelo Tauan, né? Que está assumido desde ontem. E aí já teve a notícia que ele está em Ribeirão na casa de um parente. Eu falei, minha irmã, ele está na casa de alguém, Deus vai trazer, vai mostrar. Eu orei agora para a irmã, estava desinquieta ali. Falei, ou ainda nesse culto aqui, nós vamos ter uma notícia. Já está lá e vai voltar, amém ou não? Depois só dá uma lambadinha ali, uma coça nele. Fala, não sai mais sem avisar, não. A irmã está feliz agora, né? Deus é fiel ou não é? Fala para o teu irmão, tudo é possível aqueles que creem, né? Tudo é possível. Agora, Jesus morreu por você, Ele morreu pelo teu vizinho, Ele morreu pelo teu amigo, Ele morreu pelo teu colega de trabalho. A gente tem que contar isso para as pessoas. Você tem que falar, né? O Evangelho, as boas notícias, boas novas, a gente tem que divulgar e falar, pregar, amém? A fé também vem pelo ouvir. As pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. As pessoas precisam saber que existe uma saída, existe uma solução, existe um Deus, existe o Cristo Redentor que morreu para nos redimir, morreu para nos salvar. A ideia de Deus é que ninguém venha perecer, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas estão perecendo, as pessoas estão morrendo sem Deus. Tem muita gente indo para o inferno, de passos largos para o inferno, porque elas não ouviu. Como crerão? Tem um texto de Romanos, como crerão se não ouvirem? Né? Como crerão se não ouvirem? E eles precisam ouvir da tua boca. Fala para o teu irmão, as pessoas precisam ouvir da tua boca. Amém? Que Cristo salva, Ele transforma. Quero ler mais um texto também sobre essa questão da salvação, que está lá em Romanos capítulo 10. Coloca para mim Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, por favor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Olha o 9. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Eu vou repetir. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus em teu coração, diga comigo, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Põe o 10 agora para mim. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Diga comigo, com o coração se crê. Você só precisa crer. Você precisa crer. Eu estava ouvindo um testemunho de um cara que estava meio, às vezes eles internam a pessoa, interna como louco. Tem espírito de loucura também, viu gente? A pessoa parece que está louco, mas ela está meio lá endemoniada, meio manifestada, e as pessoas internam. A gente fazia culto no hospital psiquiátrico lá em Brodowski, que não existe mais, mas fazia culto, enchia um salão maior do que esse aqui, ó.
de gente. E eu lembro que o pastor falava assim para nós: ó, não vai orando, pondo a mão não, que vai, nossa, vai manifestar muita gente, vai. Mas não precisava, a gente começava a cantar um louvor, ia manifestando, e eu vi um testemunho de um moço que eles ficavam dopados, sabe, o tempo todo assim, meio, nunca estava consciente de nada, nem sabia o que estava acontecendo com ele lá. E ele deu um testemunho seguinte, que por um momento ele ficou lúcido, sabe, mesmo daquele jeito lá, ele ouvindo a palavra, o momento que ele ficou lúcido, ele falou com Jesus, olhou para todo lado e viu aquele monte de gente ali, e ali tinha uns meio doidos mesmo, né, os caras. Ele olhou e falou: o que eu estou fazendo aqui? Porque ele foi internado lá por causa de droga, por causa de isso, aí dopando a pessoa, e vai ficando, ele fica como doido mesmo, né? Mas num momento de lucidez ele orou, ele creu, e ele saiu daquele lugar, e Deus tirou ele dali, e a vida dele foi mudada. Se você crer, você pode sair de qualquer situação, mas a gente precisa crer, né? A porta da fé, ela tem que abrir no teu coração. Se você não abrir essa porta para Jesus entrar e fazer a mudança, Ele não vai fazer. Não adianta você ficar, e às vezes a gente fica dentro da igreja, a gente fica meio crítico, e a gente, né, o culto hoje não foi legal, o culto não foi. Você só precisa crer. Esse culto aqui pode ser um culto que Deus vai mudar a tua vida. Esse culto pode ser um culto que Deus vai te curar. Esse culto pode ser um culto histórico para você, mas você precisa crer. Amém? Você precisa crer, né? E com a boca se faz confissão, com o coração se crê. Com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, né? Você crê e confessa que Jesus é o Senhor. Eu lembro exatamente o dia que Jesus entrou na minha vida. Eu lembro exatamente o dia que eu abri o meu coração e confessei. Eu convidei Jesus para vir na minha vida. Não sabia o que ia acontecer na minha vida dali para frente. Eu sei que eu estava na minha praça, drogado. Fizeram um culto na praça, e naquele culto lá no meio da praça, a hora que fizeram um apelo, eu estava lá, de repente eu estava lá na frente aceitando Jesus. Naquele dia eu falei: se tudo que a Bíblia está falando, esse povo está dizendo, é verdade, se eu continuar nesse ritmo aí, eu vou para o inferno então. Mas se tudo isso é verdade, eu quero. E Jesus, ali naquela hora ali que eu acabei de fazer aquela confissão, Ele veio na minha vida. Ele veio, entrou na minha vida e mudou a minha história. Amém? Você sabe que eu, olhando os milagres, as curas que a gente tem na Bíblia, a maioria delas, Jesus falou para a pessoa: a tua fé, foi a tua fé que te salvou, né? O Naamã lá, ele creu. O profeta falou: você tem que mergulhar 7 vezes no rio. Ele tinha uma lepra, ele queria ser curado da lepra. E você precisa mergulhar 7 vezes no rio, no Jordão lá, né? E aí ele mergulhou 1 vez, 2 vezes, nada, 3 vezes, nada, na 4ª, nada, na 6ª, nada, mas na 7ª vez ele saiu dali curado, por causa de uma palavra. Ele creu. Amém? Pedro dependia da pesca. Pedro era um pescador, sim ou não? Tinha 2 barcos. Uma noite lá ele não apanhou um lambari. Aquela noite que os pescadores falam que o mar não está para peixe, né? Pedro não pescou nada. Você imagina um cara profissional. Aí chega Jesus, vivia da pesca, joga a rede aqui, ó. Aí Pedro falou: ó, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos. Eu podia falar assim: olha, eu tenho experiência. Diz que o pior horário era quando amanhece para pescar, né? No mar. Pedro falou assim: ó, na noite inteira não pegou nada, vou jogar a rede agora.
Mas Pedro não fez isso. O que Pedro falou? Quem lembra? Sobre o quê? Sobre a tua. Nada apanhamos a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar minha rede. Sobre a tua palavra. Se você lançar a tua vida sobre a palavra, se você crer, né? Aqui está falando de um milagre financeiro, né? Dependia da pesca, né? Jesus usou o barco do Pedro para pregar a palavra. Depois ele pagou um aluguel para o Pedro. Falou, ó, encheu o barco quase foi a pique, de tanto peixe que ele esse é o milagre da pesca maravilhosa. Qual que é o milagre que você precisa? Você não está pescando nada? Qual que é o problema teu aí? Cadê os pescadores aqui? Talvez não pescar para eles era problema financeiro, né? Porque dependia da pesca. Talvez o teu problema é financeiro. Qual que é a área que você precisa crer nessa manhã para Deus fazer o milagre? Qual é a área que você precisa crer para o milagre acontecer na tua vida? Cutuca o teu irmão. Qual que é a área que você precisa de milagre aí? Hã? Qual é a área? Você precisa de uma cura? Quantos precisam de uma cura aí? Amém? Quantos creem que a oração da igreja aqui nessa manhã pode determinar o rumo da tua vida? Quantos creem que Deus pode fazer um milagre ainda hoje? Deus pode mudar a tua história hoje. Hoje. Cutuca a pessoa perto de você e fala: hoje é o teu dia. Amém? Quantos creem que Deus pode libertar se você crer? Coloca para mim aqui, Marcos capítulo 9, versículo 20 e 23. Marcos capítulo 9, do 20 ao 23. Trouxeram-lhe, e quando ele o viu, aqui era um endemoniado, viu gente? Logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Foi o 21. E perguntou-lhe o pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E disse-lhe: desde a sua infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu puderes, se o Senhor puder fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Põe o 23 agora. E disse-lhe Jesus, repete comigo, disse-lhe Jesus: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Talvez é uma libertação que você precisa. Essa família tinha uma pessoa endemoniada na família. Quem já viu uma pessoa manifestada, um endemoniado? Fui orar uma vez para uma pessoa que todo mundo já não aguentava mais. Pastor, a gente vai internar essa pessoa. Quando ele estava melhorzinho, ele tentava suicídio. Quando ele tentava suicídio, ele ficava manifestado, né? E a gente foi lá e tacou óleo na cabeça dele e falou: em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, ele ficou liberto. Nós ministramos e a gente deu acompanhamento para aquela família, e ele ficou liberto. Porque o poder de Deus, se você crer, tudo é possível. E Jesus falou: olha, se tu podes crer, se você tiver essa capacidade de crer, tudo é possível que crer. Tudo, não é alguma coisa. Tem umas coisas assim mais leves, né, pastor? O problema que eu tenho aqui, às vezes o diabo coloca isso no coração das pessoas. O negócio meu é meio grave. Tudo é possível. Deus pode fazer qualquer coisa. Amém? Deus pode fazer. Tem uma palavra que o Senhor falou para Maria, né? Que Maria, ela foi mãe de Jesus terrena aqui, mas ela não teve relação com homem nenhum. Ela estava prometida para José, mas o José não teve relação nenhuma com Maria. Aí o Senhor, o anjo veio falar com ela e falou: você
vai ficar grávida e vai nascer o Emanuel, o Filho de Deus. Ela falou: como? Como isso é possível? Como se eu não tenho relação com eu não sou casado, eu estou prometida para José, mas eu não. Como que vai surgir um filho no meu ventre, né? E aí tem uma palavra que não haverá impossível em todas as suas promessas. Mais ou menos isso que o anjo fala. Para Deus, porque para Deus, repete comigo, para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Ou seja, tudo que Deus promete na palavra, tudo que o Senhor falou e profetizou, os profetas falaram, disseram, profetizaram, tudo é possível, tudo vai acontecer. Talvez você já recebeu uma promessa, talvez você recebeu uma palavra profética. Pastor, eu estou aqui esperando essa palavra, né? Tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Você precisa crer. Vira para o teu irmão, faz uma cara de brabo mesmo aí, de profeta, e fala: para de ser incrédulo, irmão. Fala para outro irmão: creia no Senhor Jesus, na sua palavra. O milagre vai vir na tua vida. Amém ou não? Creia. Creia. Pastor, nossa, pastor, eu queria tanto orar em língua. Você não ora porque você não crê, irmãos. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem. Falarão, diga comigo. Esses sinais, diga, seguirão quem? Os metodistas? Seguirão quem, varão? Todos aqueles que creem no Senhor. Tem alguns sinais que vai seguir aqueles que crê. O Senhor faz uma diferença daquele que crê e quem não crê. Não adianta eu estar inserido numa igreja, numa religião, numa metodista, e eu preciso fazer parte daquela turma que crê. Amém ou não? Eu já falei que eu faço parte daqueles que não retrocedem, né? A Bíblia fala que a fé não pode retroceder, aqueles que creem, né? E esses sinais, que sinais? Seguirão os que creem. Falarão, diga comigo, falarão novas línguas, vai expulsar o demônio, vai curar os enfermos. Sim ou não? Vai ver milagre. Vai ver. Deus, sabe, se Deus vai fazer algum milagre, alguma coisa hoje através da sua igreja, Jesus, Ele vai fazer através da sua igreja. Se Ele vai fazer algum milagre, os milagres que Ele ia fazer na terra, Ele já fez pessoalmente. Mas alguns milagres Ele vai fazer hoje através da sua igreja. Amém? Através da sua igreja, Ele vai fazer através de você, né? Porque Ele já fez. Tem um pastor que ele ficou pedindo para Jesus fazer os milagres. Eu quero que o Senhor venha fazer os milagres. E Jesus explicou para ele que ele é o cabeça do corpo. Cabeça está onde? Onde está a cabeça aqui? Falei, Jesus falou: eu sou o cabeça do corpo. Só que você é a mão. O Caio é a mão. Quando você vai orar para o enfermo, você põe a cabeça ou põe a mão? Põe a mão. Então é a tua mão. O Senhor falou para ele: é a tua mão que vai curar. Sim ou não? É as tuas mãos, é a tua boca que vai profetizar, né? Recentemente nós falamos aqui: você determina a tua bênção pela tua boca. Ou você vai determinar miséria, desgraça, você vai determinar problema através da tua boca, ou você vai determinar a bênção. É aquilo que você fala. Amém ou não? E você, as tuas mãos, na tua mão tem unção. Eu lembro um dia que a gente queria ungir uma pessoa, e a gente queria orar, e eu cheguei lá, até hoje eu brinco, porque foi Jesus que falou isso comigo. Até hoje eu brinco, falo: o óleo vai sair da mão mesmo, hoje que não tem óleo.
E eu cheguei na casa, falei, gente, nós estávamos brigando porque ninguém lembrou de pegar o óleo. Aí o Senhor falou no meu coração, filho, põe a mão no enfermo, que o óleo vai sair das tuas mãos. O óleo, o vidro de óleo, é um vidrinho de óleo, aqui ó. Eu arrumei um tão grandão aqui agora. E um vidrinho de óleo é só um simbolismo aqui. Existe uma unção, os apóstolos usaram o óleo, a gente usa o óleo. Porém o óleo muitas vezes sai das tuas mãos. Você vai orar pelo enfermo, se você não tiver um vidro de óleo, o óleo vai sair dos teus dedos, amém ou não? E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em nome de Jesus. E aquele dia eu lembro que Deus falou tão forte isso no meu coração. E a gente orou e a pessoa foi curada. E a gente impôs as mãos. A criança lá, né, que a gente ungiu, ela foi curada de uma pereba, de uma coisa no corpo inteiro. Na hora que eu vi a criança eu assustei. 3 dias depois a mãe levou a criança. O corpo dela estava lisinho. Deus queimou tudo, limpou tudo. O óleo vai sair da tua mão. Amém ou não? Esses sinais vão seguir aqueles que creem, né? Se beberem alguma coisa mortífera, eu quero explicar esse texto aqui. A Bíblia fala para não tentar a Deus. Eu vou pegar esse veneno aqui em nome do Senhor, eu vou beber agora, porque a Bíblia fala: se eu beber alguma coisa mortífera, se você fizer isso, você vai morrer, irmão. Você está tentando a Deus. Deus não está mandando você fazer isso. Se acontecer acidentalmente, tem um testemunho do moço que a mãe dele, o diabo usou a mãe dele. O menino se converteu, estava servindo a Jesus, o menino de Deus, o menino buscava muito a Deus. E a mãe dele falou: vou acabar, você não vai sair dessa religião, você não vai, não. Falou: vou matar esse menino. Eu não quero isso na minha família, eu vou matar ele hoje. Tacou veneno na comida do garoto. Tacou veneno, mas pôs veneno mesmo, que era uma dose para matar o rapaz. O rapaz chegou para almoçar. A mãe mesmo contou que ele levantou o prato de comida e falou: Senhor, eu consagro esses alimentos a Ti, te agradeço. Fiz uma oração simples, consagrou a Deus e comeu. Ele falou: mãe, o que você arrumou nessa comida hoje? A comida está boa mesmo. A comida hoje está boa. E a mãe começou a chorar, porque ela colocou uma dose para matar ele. Deus ungiu aquela comida, irmão. Falou: rapaz, os anjos temperou a comida de outro jeito, né? Então, se comerem alguma coisa morta, se armarem alguma cilada para você, não vai dar certo. Nada de maligno vai funcionar contra você. Amém ou não? Quando tentaram amaldiçoar o povo de Deus, Balaão, lembra da história de Balaque e Balaão? Balaque queria de alguma forma vencer os israelitas. Ele não sabia como vencer. E ele chamou Balaão, que era um profeta do Senhor: amaldiçoa esse povo para mim. Sobe no monte ali, vai lá, libera uma palavra, amaldiçoa, porque eu tenho que ganhar essa batalha. Aí Balaão foi lá e Deus falou: sobre esse povo não tem maldição. Sobre a vida deles não vale encantamento. Não adianta tentar amaldiçoar, porque ele está abençoado. E quando Deus te abençoou, a maldição sem causa não encontra pouso. Você já está abençoado, você já tem a bênção de Deus. Não vai pegar nenhuma mandinga, nenhuma inveja. Vai bater e voltar. Amém ou não? Sim ou não? Quantos creem que você é abençoado dessa forma? E a Bíblia fala que esses sinais seguirão os que creem. Pegarão serpente, né? Se comerem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Lembra de Paulo, quando ele chegou numa ilha, o apóstolo Paulo estava evangelizando, mordeu uma víbora lá, uma serpente, um trem, mordeu na mão dele, ele chacoalhou e jogou no fogo. Acenderam uma fogueira porque estava muito frio. Foi um naufrágio lá do navio, né? E ele quase morre no navio. Aí falaram: nossa, o destino desse homem é morrer mesmo. Ele não morreu no naufrágio, agora vai morrer, porque esse bicho que picou ele aí é mortal. Os caras da ilha falaram: é mortal, mordeu, morre. Ele não tem sorte, escapou do mar e veio morrer aqui. Paulo não deu nem bola, só deu uma chacoalhada nela, repreendeu, jogou no fogo, continuou ali pregando e curou, e Deus usou ele para curar.
E aí olharam para ele, esperando ele morrer. O cara não morreu. Ele ficou em pezinho ali. Aí começaram a querer adorar ele. Ele falou: rapaz, o homem é um Deus. Paulo falou: baixa a bola aí que eu não sou Deus não. Eu só estou imune a isso daí, porque Deus é promessa de Deus. É Deus que vai te guardar. Amém ou não? É Deus que vai guardar você. Esse homem, essa família, tinha esse cara endemoniado. O diabo jogava ele no fogo, jogava ele na água. Ninguém segurava, ninguém resistia, ninguém conseguia cuidar desse rapaz. E Jesus falou: se você crê, tudo é possível que crê. O que você está precisando? Fala para o teu irmão: de libertação que você precisa? O que você precisa? Né? Você precisa crer. Amém ou não? Eu aprendi que para acontecer um milagre precisa de 3 coisas. 3 coisas precisa. Precisa de um Deus poderoso. Quantos creem que aqui tem um Deus todo poderoso? Meu Deus do céu. Precisa de um Deus todo poderoso. E precisa de um problema para acontecer um milagre, né? Enfermidade, alguma coisa. E precisa de fé. 3 coisas. Fé, né? Que é o mesmo que crer. Quando você crê é porque você tem fé, que é o tema que a gente está compartilhando hoje. Então precisa ter um problema, precisa ter um Deus todo poderoso e precisa ter fé. Quantos tem fé aqui nessa? Então nós já temos o primeiro ingrediente. E se tiver um problema, Deus poderoso a gente já tem para curar. Ele pode te curar. E às vezes a cura, irmãos, não é só física, né? A gente precisa de cura na alma. Deus fez uma cura na minha alma, nas emoções. Eu precisei de uma cura, né? Eu cheguei na igreja traumatizado, rebentado, esbagaçado. Eu precisei de restauração. Eu precisei de cura. Talvez é uma cura que você precisa. Talvez você já foi muito machucado. O diabo você está no lugar certo. Aqui é um hospital do Espírito Santo. Amém ou não? O Espírito Santo está aqui. E às vezes você é curado no meio da palavra mesmo. A palavra está sendo pregada, você pode ser curado. O louvor está sendo ministrado, você pode receber a cura. Se você estiver aberto para receber com fé, se você crer, tudo é possível que crê. Vira para o teu irmão e fala: tudo é possível. Fala para o outro irmão: nada será impossível na tua vida. Diga comigo: aquele que crê em mim, mais forte, aquele que crê em mim, farão obras maiores do que essa, porque eu vou para o Pai. Quando Jesus foi embora, ele falou assim: olha, vocês não vão ficar sozinhos não, o Espírito Santo vai vir e eu vou falar algo aqui. Ele falou para a igreja: aquele que crê em mim fará obras maiores. Eu fico pensando: meu Deus, qual obras maiores que a gente pode fazer, né? Ou seja, ele deixou uma pista aqui para mim e para você. Aquele que crê, irmãos, a porta está aberta. Amém? Deus falou comigo, existe uma porta aberta para aqueles que creem. Existe uma porta de cura, de libertação, amém? Sobre a igreja. E Jesus deu autoridade para a igreja. E ele disse que as portas do inferno não resistirão à igreja. Ele falou que ele pegou a chave, né? A gente está fazendo um estudo aqui, a gente falou sobre a chave. Aonde você acha que Jesus foi? Aonde ele ficou os 3 dias antes da ressurreição? Ele morre na sexta-feira e ressuscita domingo de manhã. É isso? Né? Que é a Páscoa. Mas aonde ele ficou? Aonde ele ficou? Esses 3 dias, o Espírito de Jesus foi para onde? Ele foi lá no mundo dos mortos. Ele foi lá no meio dos principados e potestades. Quando Adão pecou, ele entregou uma chave. Adão tinha autoridade ou não tinha? Deus falou para ele dominar sobre a terra ou não falou? Sim ou não?
Ele tinha autoridade sobre tudo que Deus tinha criado, mas quando Adão peca, ele perde a autoridade, ele é expulso do jardim. Os querubins vão lá guardar a árvore da vida, para ele não tocar mais na árvore da vida, porque senão ele ia ter vida eterna em pecado, né? E ele perde a chave, ele entrega a chave. Mas quando Jesus, lá na cruz, ele morre, ele desce, ele vai lá e pega de volta a chave das mãos do diabo. Amém ou não? Ele pega de volta tudo que é teu, tudo que é nosso, ele pega de volta. E ele sai dali, sabe? E a Bíblia fala que ele despojou os principados e potestades e os expôs publicamente e triunfou sobre eles. E ele pegou o escrito de dívida. O diabo tinha um documento falando, ó, aqui ó, o Alex, a Júlia, o Ronilson, aqui ó, o Jean, eles têm uma dívida de pecado aqui, está aqui, está escrito aqui ó. O acusador, ele pegava esse documento e vinha diante de Jesus e falou, ó, está todo mundo em pecado aqui ó, está feio aqui. Jesus pegou esse documento, a Bíblia fala que ele rasgou o escrito de dívida, falou, meu povo não deve mais nada, e riscou, rasgou, pegou a chave, amém? Pegou de volta e falou, chegou diante do Pai e falou, eles não devem mais nada, está consumado. Agora eu preciso crer, irmãos. Às vezes eu leio a Bíblia, você lê a Bíblia e nós não cremos, a gente fica incrédulo. Você não deve mais nada. Eu já falei isso para o diabo já, porque o diabo, o acusador, ele te acusa. Se você estiver em pecado, ele te acusa. Se você estiver bem com Deus ali fluindo, ele também te acusa, sabe? Porque ele é o acusador, essa é a função dele. Ele é um tipo de um promotor, né? Lá no tribunal, né? Tem um juiz que é Deus. Nós temos um excelente advogado que pagou a dívida no meu lugar, no teu lugar, que é Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele é o nosso advogado. João fala que ele advoga nossas causas. E nós temos o acusador, que faz o trabalho do promotor, que é o diabo. O Apocalipse dá esse nome para ele. Ele tem esse nome, não estou inventando, ele é o acusador. E ele te acusa até quando você não está devendo nada, porque ele é acusador. E o que você tem que fazer diante de tudo isso? Aceitar as acusações? Tem crente que fica cabisbaixo, fala, é verdade, fica lembrando de coisa lá do passado que Jesus já perdoou. Eu quero te falar algo aqui, irmãos. O que vale mais para você? Esse documento aqui, a palavra, ou a acusação do diabo na tua mente? O que vale mais para você? O que é mais poderoso? O sangue de Jesus, que te lavou de todo o pecado, ou a acusação do diabo? Tem crente que fica valorizando essas acusações e acreditando. E outra coisa, ele é mentiroso. Você já foi perdoado. Amém ou não? Você não precisa mais viver uma vida debaixo de acusação. Manda o acusador embora, expulsa ele. Quando Jesus foi tentado ali no deserto, ele foi tentado na última tentação, ele falou, arreda de mim, Satanás, arreda daqui. Ele só não falou em nome de Jesus porque ele era o próprio Jesus. Ele falou, arreda-te, afasta-te de mim. Porque ele veio uma vez, ele veio segunda vez, ele veio terceira vez, veio várias vezes. Aí por fim Jesus falou, arreda de mim, sai Satanás. E vieram os anjos de Deus e o serviram. Vieram os anjos e o guardaram. E eu quero dizer para você que aqui também tem anjo. Nessa casa aqui tem anjo. Não é só gente que tem não, tem anjo aqui também. Existem anjos guardando a tua vida. Você não tem noção. Só no céu a gente vai saber de quantas ciladas do diabo Deus já nos livrou. Porque esses sinais é para aqueles que creem. Tem coisa que não é para religioso, irmãos. Tem coisas que não é para porque você está numa igreja. Não, é porque você crê. As coisas acontecem porque você crê. Você tem fé no Filho de Deus. Eu creio no impossível. Eu creio que Deus pode libertar, Ele pode curar,
Amém ou não? Coloca para mim, olha que texto lindo, que promessa linda para aqueles que creem. Coloca João 7,37 para mim, por favor. Eu acho lindo essa passagem aqui. No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo, repete comigo, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Põe o próximo. Põe o próximo. Quem crê em mim, repete comigo, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Põe o próximo agora. Isto disse ele do Espírito que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não tinha sido glorificado. Deixa eu te falar de mais uma promessa daqueles que creem. Ele deu uma promessa, ele deu a palavra dele, que você receberia no teu interior o Espírito Santo. Aqueles que creem em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. E esse rio de água viva é o Espírito Santo. Quanto sente o Espírito Santo aí com você? Quanto sente? Se você não sente, nós vamos orar hoje. Se você não sente a alegria do Espírito Santo, mesmo no meio das lutas, eu fecho meus olhos, eu busco aquela adoração, eu sinto lá no meu interior. Tem alguma coisa que não tinha antigamente, tem alguma coisa aqui dentro que me dá uma esperança, que me dá me dá uma luz. Isso não é eu. Tem algo em você que não tem nada a ver com você. O que eu tenho feito na minha vida? Eu tenho procurado dar muito mais lugar para essa pessoa maravilhosa que está dentro de mim do que para o Jair. Se eu for olhar para o Jair, os problemas externos, se a gente olhar para os problemas externos, aquilo que está afetando o Jair, a pessoa do Jair, eu, você, a gente vai acabar sucumbindo aí. Mas quando você busca lá no teu interior, né? Você sabe o que esse texto significa para nós? Que todos os recursos, repete comigo, todos os recursos, tudo que eu preciso, já está dentro de mim. Essa promessa de Jesus para mim é uma das maiores, sabe? Ele prometeu que no teu interior tem um rio de água viva, tem o Espírito Santo habitando dentro de você, sabe? E que se você buscar no Espírito Santo, você vai ser um vencedor. A nova vida, na verdade, a gente fala que a gente tem uma nova vida. Não existe uma nova vida sem o Espírito Santo morando dentro da gente. Amém ou não? É isso que me faz viver, me dá vida, que te dá vida, que nos leva a vencer, que nos leva a fluir. É quando você fecha os olhos e você sente essa presença morando em você. Amém ou não? Dentro de você. Eu parei de tentar fazer o meu melhor. O Espírito Santo me repreendeu. Falou, o teu melhor não é bom para mim. Eu levei um choque, irmãos, que o Espírito Santo falou isso para mim. Eu disse, Senhor, eu estou tentando dar o meu melhor. Você está falando que o meu melhor, teu melhor não é nada, né? Eu não quero que você dá o teu melhor. Eu não quero que você dá o teu melhor. Eu quero que você viva em mim. Amém ou não? Eu quero viver no meu melhor. Qual que é o meu melhor? É quando eu estou fora e o Espírito Santo age dentro de mim. O meu melhor é em Cristo. Quantos estão entendendo isso? A palavra em Cristo, ela aparece várias vezes na Bíblia. A tua vitória está em Cristo. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então essa para mim é a maior promessa, né? Então o meu melhor é em Cristo. Não é o melhor do Jair. O Jair tem que morrer, você tem que morrer. O que João falou? O que importa é que ele, o quê? Ele o quê? E eu diminua. O que importa é que ele quem?
aquele que está dentro de nós, o rio de água viva que a gente está lendo aqui, o Espírito que foi derramado. Quando Jesus falou isso, o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda, mas agora ele já foi derramado. Você aceitou Jesus, você já tem o Espírito Santo dentro de você, os recursos já estão aí dentro de você. Não adianta você ficar buscando, tá? O teu melhor vai sair quando você dá lugar, né? Não atrapalhar. A ideia aqui é não atrapalhar mais Deus, sabe? Você quer fluir no teu melhor? Deus falou: não atrapalhe o Espírito Santo, deixa Ele, né? Para isso eu tenho que gastar um tempo adorando a Deus. Quando eu adoro a Deus, eu começo a entender, sabe? Ele te fortalece. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O que é isso para você? Eu fortalecer no Jair. Eu vou me fortalecer no Senhor. Eu vou ficar forte, irmã Cecília, no Senhor e na força do seu poder. Aí sim vai fluir o meu melhor, né? Eu não quero dar o meu melhor, eu quero andar no melhor. E andar no melhor é andar no Espírito, é ter uma vida na presença de Deus, amém ou não? Você foi escolhido para ser diferente, para ter uma vida no Espírito. Você chegar num ambiente, você trazer graça, você trazer luz, você trazer paz, você ter uma palavra, né? A Bíblia fala que a nossa vida tem que ser temperada com sal, né? Para que você possa responder, né? Na altura, nas situações que você se encontrar. Você tem que estar temperado com o Espírito Santo, você tem que estar equilibrado em Deus, você tem que estar fluindo no rio de água viva, fluindo de você. E quando o rio flui de dentro de você, ele é derramado na vida de outras pessoas. A ideia de Deus aqui é que as pessoas que creem nele, né, que tem o Espírito dele, venha derramar também na vida, nos lugares que você vai, na vida de outras pessoas. Amém, igreja? Amém ou não? Vira para o teu irmão e fala: o Espírito Santo está dentro de você. Fala com fé, o Espírito, fala para outra pessoa: o Espírito Santo está dentro de você. O pastor, às vezes eu sinto a minha carne. Eu também tenho carne, irmãos, sou de carne. Às vezes a nossa carne, o homem exterior, a Bíblia chama de homem exterior, que está por fora, que é essa cascona nossa aqui, ó, né? Nós somos constituídos de espírito, alma e corpo. Corpo é essa carcaça que você está vendo aqui, uns mais altinhos, uns mais gordinhos, mais, isso aí não interessa, mano. É tudo bênção, amém ou não? Porém, a gente tem um espírito, a alma, que é a tua consciência, a tua vida natural, é a alma, onde está teu intelecto, tua vontade, tuas emoções, teu sentimento, amém ou não? E muitas vezes, pastor Jair, o senhor está falando aí de vida interior, vida no espírito, mas a minha carne é complicada, o senhor não conhece a minha carne. Conheço, eu também tenho carne, eu também sou de carne, né? A carne, amados, ela tem que ser trazida nas rédeas curtas. Fala para o irmão, tem que trazer ela. Sabia que a carne não morre? A carne vai ficar sempre reclamando o lugarzinho dela, né? Ela só é vencida se você fortalecer o teu espírito. Há uma guerra, um complô, uma guerra entre a carne e o espírito, a Bíblia fala. Sim ou não, gente? Tem ou não tem? Mas eu louvo a Deus porque Ele colocou o espírito dele dentro do meu espírito. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu tenho um rio de água, eu já falei isso para o diabo, eu tenho um rio de água viva dentro de mim. Eu tenho um rio e eu bebo constantemente do rio de água viva, né? O diabo jamais vai vencer, não porque você é forte, mas porque aquele que está com você é maior. Maior é o que, diga comigo bem forte, maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. O Senhor é maior na tua vida e Ele te fortalece nessa manhã, amém? O Senhor te capacita para vencer as batalhas.
Mas existe um espírito de incredulidade. Eu estou falando de crer. Você só precisa crer, que é o tema dessa palavra. Existe um espírito de incredulidade, que é um demônio que trabalha para roubar a palavra de Deus do nosso coração. Esse espírito de incredulidade, ele trabalha para roubar. Talvez você pode sair daqui nesse domingo, você vai para a tua casa e tal, e aí lá fora o diabo vai falar: isso aí que você ouviu aí, isso aí você sabe que você é falho, você é fraco, você é isso, você é aquilo, e vai tentar roubar. Não é para você essa palavra, ele vai tentar te roubar a palavra que foi ministrada aqui. O espírito de incredulidade vai vir querer roubar a tua fé. E roubar a tua fé. E eu quero profetizar que a fé vem pelo ouvir. E essa palavra que você está ouvindo nessa manhã, ela vai trazer fé no teu coração. Ela vai gerar fé no teu coração. E eu declaro que a tua semana vai ser uma bênção. Eu declaro que a tua semana vai ser abençoada. Eu profetizo. A gente tem que aprender a profetizar. A gente tem que aprender a declarar, né? Eu morei numa casa uma vez, eu tinha um vizinho. Eu não gosto que judie de animal, eu nem jamais eu vou. Mas eu morava num lugar, o lugar era meio assim, complicado. A minha parede ficava bem assim, e do outro lado ele tinha um cachorro enorme. E o cachorro batia na parede assim, quase derrubava. Era um cachorro, era um monstro, um bezerro. E de madrugada a Vitória, minha filha, era bebezinha, dava uma peitada na parede assim, acordava ela 2, 3 horas da madrugada chorando. Eu falei: meu Deus do céu. E aí um dia, uma madrugada, eu tenho uma palavra de fé, irmão. O Espírito Santo eu pus a mão na parede, no rumo do cachorro assim. Não pode ser o cachorro não, viu, gente? Falei: Deus, eu abençoo esse animal, Pai. Meu Deus do céu, um cachorrão bonito. Ele vai ser doado, Pai. Eu vejo ele sendo doado agora. Ninguém dorme mais nessa casa. Ele vai doar para um parente, para alguém. Aí eu acordei de manhã, falei para a Rosângela: o cachorro vai ser doado. Ela falou: o quê? Rapaz, eles amam esse cachorro. Eles ficavam brincando o dia todo com esse cachorro. A gente não dá esse cachorro para ninguém. Eu falei: ele vai ser doado. Passou 3 dias. A Rosângela falou: pode doar o cachorro, como é que você sabia? Eu falei: eu profetizei. Eu pus a mão, falei: Deus, eu não quero mal do cachorro não, mas vai para outro lugar. Ninguém dorme, não deixava nós dormir. Você não precisa brigar, você não precisa. Fala para o teu irmão: você tem fé? Põe a mão e ora, irmãos. Põe a mão, bota a mão e declara. Amém ou não? Põe a mão e declara. Pastor Filomeno Romero, que ele era mais ousado. Eu fiz lá no meu quarto. O dono do cachorro, meu vizinho, não sabe disso até hoje que eu fiz essa oração, irmãos. A menininha até ficou chorando uns dias lá. Ninguém entende, nem eles sabem por que eles doaram o cachorro. Ó, quietinho. Não precisa falar que foi. Eu estou falando para vocês, já faz muito tempo isso daí. Foi a primeira casa que eu morava. A Vitória era bebê, então você sabe que já faz tempo. Não precisa contar para os meus vizinhos. Está lá em Brodowski até hoje, né? Não é mais vizinho, mas o pastor Filomeno Romero, que era de Brasília, já faleceu esse homem. Era um homem assim, muito usado na libertação. Abriu uma lojinha do lado da casa dele. A lojinha era uma bênção. E aí o pessoal da lojinha foi embora. Ele alugou para um boteco. Você alugou, mas disse que o pau quebrava mesmo. Ninguém dormia mais. Ele falou: o teu barulho aí, eu não consigo, aqui está muito, muito do lado da minha casa, o boteco, o teu bar. Aí eu sempre orei para abençoar a lojinha ali, mas o bar teu, como é que eu vou abençoar esse bar aqui? O cara falou: não, aqui é assim mesmo. Aqui a giripoca vai piar mesmo, aqui é botecão, amigão. Aí ele pegou o bolinho dele, foi lá na frente do cara, velho, na frente dele, pegou e ungiu o balcão, assim, falou: Senhor, eu abençoei aqui quando era loja, a loja não trazia barulho, mas se for para continuar o barulho, eu oro por fechamento, Senhor, fecha esse bar, fecha esse boteco.
Se for para continuar o barulho, está fechado. O cara falou: rapaz, você não tem esse poder. Ele só ungiu lá assim, só não ungiu o cara porque o cara falou: aí vai ser demais, né? Mas ele ungiu o balcão, ungiu, jogou um pouquinho de óleo no chão. Uma semana o cara não sumiu, os clientes, virou. O cara falou: olha, o cara ali deve ser algum pai de santo mesmo. Falou: não, eu sou pastor mesmo, eu sou pai de santo, não mexo com isso aí não. Fechou o bar, irmãos, sem brigar com ninguém. Amém ou não? Tem gente que briga com o vizinho, tem gente que arruma encrenca. Ele foi lá conversando normal assim, só ungiu, né? Pega teu olhinho, irmão, vai lá e unge. Amém? Ora, declara, né? Eu não vou falar para você ir lá no bar, lá teu vizinho, fazer igual o Filomeno Romero, porque tem que ter a ousadia e a direção. Ele tem essa ousadia, ele era desse jeito. Ele vai, né? Ele foi pregar numa igreja que tinha uma profeta na igreja. Tinha uma profeta, e essa profeta profetizava na vida de todo mundo. Ela tinha um monte de problema lá, mas ela profetizava para todo mundo. Ele chegou, puseram uma cadeirona para ela que parecia um trono, né? Tem igreja que gosta, né? Amém. Eu já fui em igreja que puseram eu lá fui pregar, puseram eu numa cadeirona lá. Amém, irmãos. Cada um tem sua forma de. Sentei lá numa boa. Mas tinha uma cadeira da profeta que parecia um trono. Falou: pastor, essa aqui é a cadeira da profeta, é a nossa profeta. Em cima do altar ficava. Ele falou: vixe, que cadeirona bonita. E aí fizeram uma fila para receber oração no final. E a profeta pegou a fila também. Na hora que pôs a mão na cabeça da profeta, o preto velho se manifestou. Com todo respeito aqui à profeta, mas o preto velho que falava na boca da profeta. E aí ele, com aquele jeitão dele, ele falou: uai, preto velho, o que você está fazendo aí? Essa aqui é a profeta, o que você está fazendo aí na profeta? Desse jeito, irmãos, na igreja que ele foi ministrar. Porque é a profeta, e a gente precisa ter discernimento de espírito. Discernimento. Um dia eu estava na célula, na reunião da célula. Entrou veio uma moça lá da rua orando em línguas. Eu falei: vixe, tem uma visita diferente hoje aqui. E ela já entrou assim dentro da casa. Ela chegou a pôr a mão em umas 2 pessoas, orando em língua ali, já querendo profetizar. Aí eu segurei na mão dela assim, falei: em nome de Jesus aqui agora, Pai, separa a luz e treva, que ficava endemoniada na hora. Mas que história é essa? Ela veio lá da rua já entrando. Falei: ninguém faz uma visita no lugar, já chega profetizando, né? Que Deus nos dê discernimento de espírito, amém ou não? Glória a Deus que aqui o povo é bem comportado, né, e tal. Mas essa igreja tinha a cadeira, a coisa da profeta, que estava profetizando ali, que estava sendo uma Jezabel ali, e profetizava para as pessoas, fazia isso, fazia aquilo, e fizeram uma cadeira. Aí ele falou, chamou o pastor e falou: meu querido, quem está profetizando aqui, o Walter acho que conheceu o Filomeno. Quem está profetizando aqui não é Deus não, queridos. Vai aqui, já pensou? Isso é igreja ou é centro espírita, irmão? Preto velho ficar profetizando, né? Aí se você crê, Deus vai usar 2 mãos para derrubar toda a ação do inimigo. Amém ou não? Aonde você pôr a mão, fala para o teu irmão aí, onde você pôr as mãos, o lugar que você profetizar e crer, os milagres vão acontecer. Amém? Vamos ficar em pé, vamos ficar todos em pé. Primeiro aqui eu falei sobre a fé salvadora. Jesus morreu para que todo aquele que nele crê não pereça. Você precisa ser salvo. Primeira coisa aqui é que a gente tem que ser salvo. E eu quero que você ore comigo. Feche teus olhos, diga: Senhor Jesus, eu te convido
para entrar na minha vida, entrar no meu coração. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, limpa o meu coração e escreve o meu nome no livro da vida. Me lava com o teu sangue. Tua palavra diz que Deus amou o mundo de